Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o meu querido amigo Rafat Khalifa, ele que é egiptólogo, faz parte da Universidade do Cairo, no centro de pesquisas lá de arqueologia, deu um show ontem na Vivência no Zoom e vai ter nova vivência na segunda-feira que vem, para quem sentiu o chamado, e hoje ele vai estar falando sobre os templos faraônicos ao longo do rio Nilo, para nós que queremos tão bem essa grande dinastia, a energia de toda a força do Egito, vamos estar todos aí nessa sintonia e vamos viajar, né, virtualmente ao Egito para que a gente possa estar estando lá por enquanto não dá para ir fisicamente novamente a esse lugar tão especial. Vamos dar boas-vindas ao Rafat para que ele possa estar aí compartilhando toda a sua energia. Ei, Rafat, bem-vindo, tudo bom? Oi, tudo você? Ótimo, parabéns ontem, foi maravilhoso. Todo mundo amou a sua apresentação. Foi muito especial, gratidão. Ah, que bom que gostaram. Fico muito feliz. É, Fico ficou muito le- feliz. Levanta um pouco o seu celular que está cortando em cima da sua cabeça. Assim está Aí, bem? yes, fechado. Não, agora abaixa. Agora, aí, tá bom. Aí tá legal. Então, primeiro, parabéns, foi excelente ontem. Segunda-feira tem mais, né? As pessoas adoram o Egito, né? Tem esse fascínio, né? Das pessoas. Ó, estão escrevendo aqui, amei a apresentação ontem. É, eu também, eu adorei. Eu conheço o Egito, graças a Deus, e ao Rafat que nos acompanha lá. Mas realmente ontem foi ótimo, porque você explica de uma forma assim simples, objetiva, didática, e a gente percebe que você ama o que faz, né? Então faz toda a diferença no Uhum, mundo. Coloca toda a energia naquilo que você está compartilhando, né? Foi lindo, bárbaro, gratidão. que bom, muito Então, bom. e aí, descansou um Na pouco? verdade, na verdade, essa palestra de ontem é muito tensa, porque o Museu Egípcio é muito grande. Eu acho Sim, que podia dividir essa palestra de ontem em duas. Eu acho isso, né? Mas claro que vai ter outras oportunidades outras vezes, porque o claro. museu é muito grande. Eu já descartei muitas salas, muitas peças do museu sem fazer explicação de slides, e mesmo assim o tempo ficou 2 horas e meia, ficou muito apertado. Bom, acredito que vamos ter outras oportunidades para ter mais explicações. Tá? Com certeza, com certeza. Então, hoje a gente vai falar sobre os templos faraônicos no Vale do Rio Nilo. Porque na segunda-feira que vem, dia 22, você vai estar fazendo uma nova vivência no Zoom, às 7h30 da tarde, às 7h30 da noite, justamente sobre o mesmo tema, os templos faraônicos ao longo do Rio Nilo. Então, vamos lá. Muito bom. Na verdade, o templo é a base, é a coisa mais importante da civilização egípcia. Porque os egípcios da antiguidade tinham a religião como uma coisa muito importante. O mais importante do que os egípcios tinham naquela época era a religião, era o templo. E por causa disso que nós podemos encontrar que a maioria dos monumentos que nós temos, de construções que temos hoje em dia, dos egípcios, são templos. É muito raro encontrar, por exemplo, casas, palácios. Tem sim, mas não é tanto assim. Então eles tinham muito respeito, davam muito valor e muita importância para os templos. E falando disso, hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia nós temos a cultura dos egípcios de hoje em dia, nessa nossa época moderna, a maioria são muçulmanos, quase 90% dos egípcios, que são 100 milhões de habitantes, e 10% dos egípcios são cristãos católicos, ortodoxos, de várias religiões do cristianismo. E vocês, chegando aqui no Egito para fazer uma viagem, vão poder observar que as casas são muito simples, sobretudo no interior, em comparação com as igrejas e as mesquitas. Então, os egípcios hoje em dia também cuidam a construção dos lugares de culto, dos lugares de religião.
pois é uma coisa que já passou de sangue, já passou de geração para outra, de cuidar muito melhor a casa das orações, porque é a casa de Deus, em comparação com a casa da nossa vida. Então, o templo é muito importante. O templo para os egípcios da antiguidade é a base da civilização do Egito antigo. Os egípcios sempre, desde o começo da história, quando eu falo começo da história da civilização egípcia, 13 mil anos atrás. 13. Nossa, tudo isso? Sim, da civilização, não do ser humano. Do ser humano tem muito mais ainda. O ser humano no Egito, bom, como dizer, o que eles descobriram, encontraram de sinais de vida no Egito, a coisa mais antiga, são duas múmias. Uma múmia 20 quilômetros, múmia não, naquela época não tinha mumificação ainda. 20 quilômetros no norte da cidade de Assuã, no sul do Egito, encontraram um corpo, o resto de ossos de um corpo enterrado, que é 20 mil anos atrás. Tem 20 mil anos atrás. E pensavam que isso fosse o mais antigo, só que alguns anos depois descobriram outra múmia, outro corpo, ossos do corpo de um humano, no Sinai 30 mil anos atrás. Nossa. Ou seja, nós temos o ser humano vivo aqui desde milhares de anos. Inclusive tem uma época... Então, saiba. Pois é. Então, na verdade, tinha uma época que se chama a época do gelo e a época das chuvas. Na época das chuvas, são tempos geológicos, da geologia e da temperatura. A época das chuvas, dizem que o deserto de Saara, esse que é o maior deserto hoje em dia, foi um espaço geográfico muito grande de muita floresta. Nossa, é mesmo? Então, tudo isso mais ou menos antes do Rio Nilo se formar. Estou agora não falando egiptologia, estou falando geologia. Estou falando de uma época antes da cultura egípcia, da cultura dos egípcios. Então, o ser humano vivia disperso, vamos dizer, vivia separado, tipo em famílias, porque vivia dependendo da natureza, dependendo de caçar os pássaros, por exemplo, ou de colher as frutas, a comida, as plantas. O ser humano não produzia a comida dele. O ser humano consumia a comida que estava na natureza. Então, ainda não aprendia naquela época como produzir a comida dele. Foi isso tudo nessa época das chuvas no deserto. E depois, pouco a pouco, começou essa chuva de diminuir e aí sumiu de vez e começou essa floresta a sumir. E essa floresta, com o passar dos séculos, se converteu em deserto. Só que nessa mesma altura, o Rio Nilo e o vale do Rio Nilo se formava. Olha, que lindo. Aí, quando se formou o Rio Nilo, já temos um espaço muito grande, fértil, e já tem água. Você sabe, a água é a base da vida. Sem água não tem vida. Então, começaram os grupos da humanidade a imigrar via esse vale do Rio Nilo. Aí ficaram junto os primeiros humanos, as primeiras tribos da história do Egito. Se formaram como cidadezinhas pequenas no começo, e cada cidadezinha tinha um chefe. Então não tinha o Egito inteiro. Pouco a pouco, o mais forte juntava a cidade mais pequena, baixo o domínio dele, baixo o controle dele. Até formar o que eu sempre falo nas minhas explicações, Alto e o Baixo Egito. Até formar só dois reinados, só duas monarquias, duas forças. E aí aconteceu aquela união do Egito, a primeira união do Egito que eu expliquei ontem na apresentação do Museu Egípcio, no começo da palestra. Quando foi feito isso, essa união do Alto e o Baixo Egito, isso é o começo das dinastias. Isso é o começo de 30 dinastias seguidas.
E aconteceu várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a civilização egípcia teve o seguinte: a união do Alto e Baixo Egito. Ao mesmo tempo, inventaram a escritura do hieroglifo. Então começou o hieroglifo a evoluir. Porque antes disso já tinha, mas começou a evoluir. Então inventaram a escritura. E inventar a escritura naquela época foi uma revolução. Por que uma revolução? Porque pela primeira vez, quem sabia de medicina, de engenharia, de matemática, de geografia, de arte, de tudo mais, numa cidade, podia viajar com o conhecimento dele escrito para passar a outra cidade 2 dias de viagem. Porque naquela época eles não pegavam um voo, claro. Não tinham um voo de viajar em poucos minutos. Eles viajavam a pé. Eles viajavam aproveitando de bichos da natureza para viajar. E então começou o egípcio a trocar de conhecimento de uma cidade para outra. Foi daí que eles começavam a decidir os deuses deles. Como naquela época sabiam o deus fulano é o deus do país inteiro. Claro que por causa do conhecimento trocado entre uma cidade e outra. Aí começaram a fazer o que nós chamamos os templos, hoje em dia templos, os templos deles. Então, estamos chegando aqui ao assunto dessa nossa entrevista, os templos do Egito Antigo. Esses templos do Egito Antigo, por que foram feitos? O ser humano naquela época, o egípcio naquela época, sabia que os deuses estavam aí em cima, no céu. Só que sabia também que ele não podia ir até eles para fazer orações, para agradecer eles, para respeitar eles, para desejar e pedir as coisas da vida de dia a dia. Então o que ele fez? Ele fez os templos para eles chegarem aqui. Então ele não podia chegar até o local deles, o espaço, mas podia ao mesmo tempo fazer uma casa deles aqui. E por isso o templo no Egito Antigo não se chamava templo, se chamava casa de Deus. Olha. Porque é o local onde Deus morava. E eles começavam a fazer os templos deles vou dizer, em arquitetura. A arquitetura começou com coisas simples. No começo foi uma casa, tipo uma sala pequena, para as orações. E colocavam a estátua do Deus nessa sala. E depois, essa sala virou 2 seguidas. Mais tarde, evoluiu essa sala a ser 3 salas seguidas. Chegou a ter um povo muito grande que queria participar, então fizeram uma sala muito grande, maior, no começo do templo. Então, quando você entra nos templos egípcios, você entra de uma sala gigantesca, por uma porta, leva a uma sala menor, depois leva para outra menor ainda, até chegar ao santuário, que é a parte mais sagrada e mais importante, que é a menor do tamanho. Então, na verdade, essa parte que é o santuário, que é a parte menor do tamanho, foi o começo. E muitos dos templos egípcios foram construídos durante séculos de história. Não é assim, um dos reis decidiu fazer um templo, então mandou construir um templo pronto, já tem um templo. Não foi assim. Não foi assim. Foi cada um dos reis fazia uma parte. E às vezes, uma parte do templo se fazia por vários faraós seguidos, em várias épocas. Então demorava às vezes muitos anos para fazer uma parte de um templo. O templo de Karnak, que é o maior de todos os templos egípcios, tem 2000 anos de construção. Nossa. Entre o começo da construção, a primeira parte que foi construída, e a última parte finalizada, são quase 2000 anos de história. Entendeu? Então temos, por exemplo, chamamos capela. Capela, uma sala pequena de orações. Essa capela, ou essa sala, ou esse santuário de Snusert, um faraó que se chama Snusert, no Império Médio, quase 2000 anos antes de Cristo. É a peça mais antiga, e talvez tenha outras, porque já encontraram aqueles monumentos
transportáveis. Encontraram peças de estátuas que são mais antigas ainda. Mas, de toda maneira, de construção, se considera isso como a parte mais antiga do templo. Então, é 2000 anos antes de Cristo. E a última coisa que foi construída, que foi encontrada, são os restos, coisas que têm a ver com Alexandre o Grande. Inclusive, nessa área do Karnak, na época greco-romana, que é depois do Alexandre, que é quase entre os primeiros 3 séculos antes de Cristo e os 6 séculos depois de Cristo. Essa época toda é a época greco-romana. Então, toda essa época, desde 2000 anos antes de Cristo até 6 séculos depois de Cristo, é a época de adicionar coisas nesse tempo. Vou voltar agora ao começo. O começo é fazer uma sala de orações. Nessa sala de orações, onde tem a estátua do Deus. A estátua do Deus, vou parar por aqui para falar um pouquinho sobre essa estátua, a estátua do Deus. Os egípcios não veneravam as pedras, não veneravam uma estátua. Os ídolos não faziam parte do que os egípcios acreditavam. A religião dos egípcios da antiguidade foi muito profunda, muito forte. A religião dos egípcios da antiguidade foi muito evoluída e simbólica. Eles colocavam a estátua dentro do templo para aquele espírito que está no espaço, que eles no começo não sabiam chegar até ele, que é Deus, poder descer e se incorporar dentro dessa estátua. A estátua é símbolo de um Deus que está no universo. Você entende? Então não é apenas uma pedra, uma estátua que parece a figura humana com fisionomia igual a gente. Não é isso. A coisa é muito mais profunda. Entendi. A coisa também tem a ver com por que eles embalsamavam os corpos. Por que mumificavam o corpo? Com certeza eles sabiam que esse corpo é morto. O corpo físico não estava mais. Eles sabiam disso. Mas eles sabiam que o motivo da vida que estava no corpo antes da morte não está mais. Então eles simplesmente queriam que após a morte, a pessoa dentro do túmulo receber esse espírito para se incorporar, para voltar de novo a ter vida. Então é a mesma coisa, o mesmo conceito. O santuário. O santuário dentro do templo, a parte mais sagrada dentro do templo. Foi uma parte muito importante, muito sagrada. Por isso, você observa uma coisa importante em todos os templos egípcios. Quando entra num templo, passa por uma sala, de uma sala para outra, até chegar a esse santuário. Às vezes chega uma caminhada a ter tipo 500 metros. Você lembra, né? Sim. Então, 500 metros até chegar ao santuário, a parte onde tinha a estátua do Deus. De uma sala para outra, sempre vamos subindo um pouquinho. Então, a sala que está fora é um pouquinho mais baixa. Então, você precisa subir um degrau de poucos centímetros para a sala seguinte, que é a segunda. Depois você passeia nessa sala para ver as colunas, para ver as gravuras nas paredes, para ver o teto maravilhoso que às vezes eles desenham com estrelas para simbolizar o céu. Chega à terceira sala. Quando chega à terceira sala, o que você encontra? Encontra um degrau de poucos centímetros para subir. Os visitantes, aqueles que não sabem disso, que não estudaram, por exemplo, que não fizeram alguma leitura, não reparam. Entram no templo sem reparar. Então entra, faz uma subida a esse degrau sem saber. Mas o que é isso? Eles erraram? Claro que não. Eles fizeram de propósito. Fizeram de propósito por quê? Porque quanto mais chegando para dentro, você está chegando para o mais alto que é Deus. Sim. Que está no fundo, que é mais alto do que nós todos. Que está no fundo, que está no santuário. E também tem uma coisa importante que as classes sociais e os sacerdotes tinham classes mais altas, mais evoluídas, mais avançadas do que outras. Tinha aquele que era apenas um trabalhador simples da sociedade que trabalhava no campo da agricultura ou na construção carregando uma pedra.
E tinha aquele outro que foi um escriba intelectual. E tinha outro que era um médico tão inteligente como Imhotep. E tem outro terceiro ou quarto que era um engenheiro. E tem um que era um sacerdote religiosamente mais evoluído do que outro. Outro sacerdote mesmo. E por isso, dentro dos templos, aquele grupo que eram os sacerdotes do templo, eles eram classes sociais, eram hierarquias. Então não podiam entrar todos até chegar ao santuário do templo, até Deus. Tem alguns que tinham que ficar fora, outros podiam entrar um pouco mais para dentro, outros que podem chegar mais para outro, e assim vai. E com o tempo, o mundo já teve muitos grupos intelectuais, religiosos, filosóficos. Por exemplo, na maçonaria, você sabe que tem hierarquias. E tem que um é mais alto do que o outro, um pode saber mais coisas do que o outro. Das coisas, dos grupos segredos, de muito conhecimento de segredos e tal, a maçonaria, como muitos outros grupos também. Então, parece que eles pegaram isso dos egípcios. E tem muita coisa que está nos templos egípcios, que está neles, na filosofia deles. Porque os sacerdotes do Egito Antigo, alguns tinham mais direito do que outros, porque conheciam mais do que os outros. Inclusive, quando chega a parte mais sagrada do templo, chegava uns pouquíssimos sacerdotes, que é o sumo sacerdote, Hemneter, assim se chama no Egito Antigo, que é o servo de Deus, o significado, o único que podia entrar para atender a estátua do Deus dentro do santuário. Ele, esse homem, que é o sacerdote mais importante, ele sabia coisas de segredos que outros em salas anteriores não entendiam, não sabiam. E preciso falar de uma coisa também importante, que tem a ver com a arquitetura do templo. Agora já entendemos que de uma sala para outra você faz uma subida de poucos centímetros. E a sala fica menor, já entendemos isso. Precisa entender também que cada sala mais para o fundo é mais escura, até chegar ao santuário, que fica a parte mais escura no templo. É uma coisa super enigmática. Eles fizeram isso de propósito, para mostrar o respeito. Você sabe que um lugar assim, com muito silêncio, sem nada de barulho, e ainda tem quase escuridão, porque o santuário tem uma porta na entrada e não tem nenhuma janela. Não tem iluminação. Você entra, pronto, entra. E ainda, as pessoas que já conhecem o Egito, já visitaram muitos templos, já chegaram até o santuário. Pode entrar agora, né? Sem problema. Mas naquela época não podia. Mas pode chegar até o santuário. Antigamente tinha pares de porta de madeira para fechar. Então imagina um quarto super escuro que tem uma estátua sagrada, que o sacerdote, o único que tinha esse direito para entrar, e às vezes só chegava o rei, o faraó, como filho do Deus, para entrar nesse santuário, junto com ele. Imagina como é, às vezes, o medo, né? Chega a ter tanto respeito que chega a ter sentimento de medo. Por isso, ele, cada dia que entrava 3 vezes esse sacerdote para essa sala sagrada, ele acendia uma vela, para iluminar. E começava a atender a Deus. Como atender a Deus? Ele tinha que fazer tipo um banho de perfume a essa estátua, como um banho, sabe? O Deus acordou, então precisava tomar um banho. E ainda ter que trocar a roupa, que colocava a roupa em cima da estátua, dava comida num altar. A comida era fruta, de carne, de peixe, de vinho, de cerveja, de leite, de água. Então, todas as coisas que o povo deixava fora do templo como ofrendas, esse sacerdote levava até
o interior do templo. E, na verdade, essas ofrendas, depois de fazer esse simbolismo, oferecer para o Deus, o sacerdote levava essa comida, essas coisas todas, para distribuir na sociedade. Às vezes eles colocavam para os visitantes de túmulos, davam para pobres, por exemplo, davam para famílias pobres na cidade, davam para alguns dos sacerdotes que trabalhavam, pois o salário deles era isso. Naquela época não usava moeda, não tinha dinheiro. Então o sacerdote dos funcionários e trabalhadores no templo, na instituição do templo, era isso, era fruta, comida, vinho, cerveja, etc. Então era assim o templo. Então essa estátua que está no interior do templo é um símbolo de Deus, não é Deus, é um símbolo de Deus. E a mesma coisa algumas pessoas podem ler ou ver algumas fotos, podem imaginar que os egípcios, por exemplo, veneravam ou faziam orações para bichos, para os animais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles adoravam as características nesses bichos e nesses animais. Eles, por exemplo, na vaca. Uma vaca. A deusa Hathor se representava nas gravuras, nos templos egípcios, em forma de uma mulher. Mas às vezes em forma de uma vaca. Né? Às vezes uma mulher só que tem os cornos ou chifres na cabeça e o sol entre esses chifres. Para dizer aos visitantes do templo que foi uma vaca, que é a mesma coisa. Será que os egípcios veneravam uma vaca, um bicho, um animal? Será que essa civilização tão evoluída, tão avançada, tão intelectual deles, dava esse jeito sagrado, dava essas características sagradas a um animal, a um crocodilo, uma vaca, a um touro, a um leão? Não, claro, com certeza não. Nem a um pássaro, porque eles veneravam também os deuses em forma de pássaro. Eles veneravam ou respeitavam ou davam um valor sagrado a características nesses animais que eles acreditavam que existisse naquele deus deles. Então, quando eles rezavam para uma vaca, porque a vaca tem características especiais? Por exemplo, a vaca, para os egípcios, é uma deusa que tem especialidades, a deusa Hathor. Que é a especialidade mais importante é a maternidade. Ela é a deusa mãe. Ela é a deusa que dá comida para o ser humano vivo. E dá comida quando esse animal não está mais, está morto, dá comida também. Então a vaca dá leite quando viva e dá carne quando morta. A vaca tem muito, em comparação com muitos outros animais, é a mais carinhosa com os filhotes. E por isso é a deusa da maternidade. Foi deusa de música também, de amor e tal, Hathor. Mas uma das características importantes é isso. O que eu quero dizer é que cada animal tinha uma característica que eles acreditavam que existisse nesse deus, não o animal em si. E por isso pode reparar numa coisa importante. A carne da vaca, a leite da vaca, se consome. A carne da vaca, eles matavam o bicho, a vaca, para comer a carne e para dar de ofrendas nos templos. Coisa que na Índia, hoje em dia, por exemplo, eles não fazem isso. Porque o animal em si é sagrado. Para eles, o animal é Deus. É sagrado. Essa é uma diferença muito importante que eu gostava de comentar. Né? Então, a cultura dos egípcios é muito de simbolismo. Né? O templo egípcio, então, era assim de arquitetura, e a arquitetura estava muito relacionada com a simbologia religiosa, como eu acabei de explicar. Os grupos de sacerdotes eram em hierarquias. O chefe dos sacerdotes, aquele que chegava até o santuário para dar banho à estátua do Deus, para trocar de roupa, para dar as comidas, as oferendas, na verdade, ele representa ao faraó, ao rei.
Porque o chefe verdadeiro dos sacerdotes no Egito Antigo era o faraó. Na maioria das épocas faraônicas, o chefe dos sacerdotes é o faraó. E, como esse faraó não pode existir em 50 templos ao mesmo tempo para dar as ofrendas ao seu pai, então ele representava o chefe dos sacerdotes dentro do único desse templo, de cada templo, o vice dele, o ajudante dele, para fazer o mesmo que ele tinha que fazer. E, portanto, o único humano que podia ter esse direito a chegar até o santuário para entrar nesse santuário, além do sumo sacerdote, era o faraó. Porque ele fica, era o faraó, porque ele fica visitando o pai dele. Ele é filho de Deus sobre a terra. E chega ao cristianismo tantos e tantos séculos mais tarde para dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Que filho de Deus é muito especial e muito importante. Como na religião do Egito Antigo, o faraó é filho de Deus, é muito importante. E nas outras salas anteriores, as classes de menos importância, vamos dizer, podem ficar nessas salas para fazer as orações. Até as classes mais baixas, aquelas classes mais baixas dos sacerdotes podiam entrar, por exemplo, em duas salas depois do santuário. Essa classe de sacerdotes mais simples se chama Wa'eb, em egípcio antigo Wa'eb. O que significa Wa'eb? Significa puro. Significa então, o quê? Puro. Puro, pureza. Puro. Então, puro. Puro, significa puro. Não ouvi, puro, tá. Então, e até a palavra que representa, a palavra que representa o nome Wa'ed, que é o nome do sacerdote em egípcio, é um copo, vaso, sabe aquela moringa? Em hieroglifo se escreve assim, uma moringa com gotinhas de água, vertendo água. Significa Wa'ed ou significa puro. Esses podiam ficar nas salas seguintes ao santuário. Depois tem aquele pátio aberto, muito grande, que está fora do templo. Era o pátio onde a massa, onde a multidão do povo, as pessoas, o resto dos habitantes, podiam chegar nessa sala para fazer as orações. Você pode, assim, nós estamos falando disso de uma maneira simples, sem reparar, sem pensar como era o sentimento de um egípcio simples, pobre, que chegava até o templo com muita vontade de querer ver ao Deus, de sonhar ver ao Deus. Nunca tinha visto a Deus. Você pode imaginar como era o pensamento dele e o sentimento dele quando ele ficava assim, imaginando Deus que está dentro do fundo do templo, no santuário. E o sonho dele era ver ao Deus. E por isso uma festa muito importante. Porque é proibido para esses simples, para essas classes simples do povo, é proibido chegar até a estátua de Deus e ver Deus no santuário. Mas tinha festas todo ano para sair os sacerdotes com roupa elegante, bonita, uma festa, né? Carregar uma barca e em cima dessa barca uma caixa em ouro e colocar essa estátua em ouro dentro dessa barca para fazer uma passeada assim, uma festa, saindo do templo para passear na cidade. E aí o povo egípcio todo ficava nesse dia em festa de verdade. O que significa festa de verdade? Tinha em coração toda a felicidade do universo. Hoje, assim de madrugada, eles falavam, hoje vamos ver a Deus. Hoje Deus vai aparecer para a gente. Hoje vamos poder agradecer a Deus por causa de tudo o que nós temos. Hoje vamos falar com Ele diretamente para desejar tudo o que queremos. Aí carregavam essas coisas, esse Deus, os sacerdotes, em cima dos ombros,
carregavam essa estátua e saíam para encontrar o povo inteiro aos dois lados. E onde passeava essa estátua com o barco com a estátua de Deus, naquela faixa, aquele corredor tão lindo que está frente ao templo, que tem as esfinges. Então passa a barca entre as esfinges, por atrás das esfinges ficam os egípcios cantando, fazendo música, agradecendo a esse Deus. E quando chegava essa barca até o rio Nilo, chega até o rio Nilo, coloca essa barca em cima de outra barca maior, uma barca maior para navegar mesmo, porque a primeira é a barca de Deus, é um símbolo só. E falando desse símbolo, o sol viaja todo dia do leste para o oeste via um barco, na mitologia egípcia. Então a viagem do sol do leste, quando nasce, para o pôr do sol tem um barco. E por causa disso que eles fizeram o que nós chamamos barco de sol, o barco solar. Quem já esteve no Egito já visitou, com certeza, o Museu Egípcio sabe que tem barcas grandes, que são barcas de sol, que levava o Deus de um lado para outro durante essa viagem. E continuava até o mundo da lei, porque o pôr do sol significa a chegada de Deus para outro mundo onde tem os mortos. Então o mundo dos mortos se iluminava pelos deuses, pelo Deus Ra também, pelo Deus solar. Então o Deus Sol iluminava a vida de nós, como povos mundanos, até o pôr do sol. O momento do pôr do sol é o momento de nascer do sol de outros povos, aqueles que já partiram de nosso mundo. Então o barco é muito importante como símbolo na civilização e na cultura do Egito Antigo. Aí vamos voltar a essa festa do templo, quando saem os sacerdotes, até o rio Nilo, coloca a barca pequena que tem a estátua de Deus numa barca maior, faz uma navegação. Essa navegação que faz no rio Nilo. Continua os egípcios aos dois lados, beiras do rio Nilo, para cantar e fazer música, cumprimentando esse barco maravilhoso que fica navegando. Então, chega esse barco até outro templo. Estou falando, por exemplo, de uma festa que se chama Opet. A festa de Opet. Chega esse barco do deus Amon, o deus do templo de Karnak, e chega navegando a tipo 3 quilômetros, mais ou menos, chega a atracar frente ao templo de Luxor, que é outro templo da cidade de Luxor. E aí os sacerdotes levam de novo essa barca nos ombros, entra no templo para o deus desse templo, a estátua do deus Amon desse templo, visitar aquela outra estátua do outro templo. E é visita também dos sacerdotes daqui para os sacerdotes daí, ou de lá. Então é uma visita entre os sacerdotes, e uma visita de uma estátua para outra, uma festa para o povo também fazer isso. Essa visita, desde a saída, a caminhada, depois a navegação no rio, depois a chegar no templo e ficar dentro do templo, tudo isso o povo egípcio em festas. Era entre 11 e 24 dias. Depende da época da história. Então chegava essas festas a ter 11 dias de festas, que era no país inteiro, e chegava essas férias, vamos dizer, essas férias, chegavam a ser 24 dias. Isso lembra mais ou menos o carnaval no Brasil, que faz também faz uma viagem assim com roupa diferente, com coisas de culturas diferentes e povos diferentes, etc. Então essa é uma das festas dos templos do Egito. E depois volta a estátua de novo, fazendo a mesma caminhada, o mesmo trajeto, até chegar ao santuário do templo no Karnak. Isso
Isso o que tem a ver com os templos em geral. Eu não estou agora falando de um templo específico, apesar de mencionar os nomes de Karnak e o nome de templo de Luxor, mas estou falando dos templos em geral. Agora, cada templo no Vale do Nilo tem características diferentes, tem história diferente, tem arte diferente. O que está representado nas paredes, nas colunas, o hieroglifo que está escrito, os textos, as estátuas, etc. Cada templo tem o seu jeito diferente, o seu jeito especial. Esses templos, vou assim mencionar só de títulos, começando um pouco mais no norte do Karnak ainda, o norte de Luxor. O primeiro templo que vou mencionar, que não é primeiro no Vale do Nilo, tem outros templos mais para o norte, mas é o templo de Abidos. O templo de Abidos foi construído por um faraó que se chama Seti e continuou a construção um filho dele se chama Ramsés II. E tem outro templo mais para o sul, tipo 60 quilômetros, que é o templo de Dendera, da deusa Hathor. Esse templo, por exemplo, como estamos falando de características diferentes dos templos egípcios, esse templo tinha uma especialidade, que era o templo dos estudos de astronomia. Uhum. Então, os sacerdotes eram astrônomos. E por isso, em cima desse templo, dá para ver uns desenhos da deusa Nut, deusa do céu, aquela que tragava o sol. Quando tragava o sol, o mundo ficava escuro, já é noite. E ficava o sol a fazer uma viagem dentro para sair de novo na parte de baixo, sai da vagina da deusa Nut, significa madrugada. É a deusa céu. A deusa céu. Para nós só olhamos para aí, para o espaço, o céu já está em cima. Mas para eles era uma deusa. Então, nesse templo é o templo da astronomia. Tem um zodíaco muito também famoso da civilização do Egito. Está no teto, em cima, no teto desse templo de Dendera, como muitas outras civilizações e culturas que têm calendários de zodíacos. Então, como os maias, por exemplo, no México, então os egípcios tinham. Depois disso, vamos até Luxor a encontrar o templo de Karnak. O que tem em Luxor de templos? Karnak, vários templos no Karnak, se chamam os templos de Karnak. Porque dentro dessa área de Karnak, tem o templo de Karnak, tem o templo de Ramsés III, um templo inteiro, tem um templo da deusa Mut, além do templo principal, que é o templo de Amon, tem o templo da Trinidade, de 3 deuses da cidade de Mênfis, Ptah, o deus criador, aquele que criou o mundo pensando de coração e falando usando a língua. Assim a coisa se fazia. Ele queria fazer a criação de qualquer coisa, vamos dizer, um barco. Ele pensava com o coração dele num barco e falava a palavra barco. Aí o barco já existiu no universo. Pensar no Egito Antigo era de coração e não de cabeça. Ok? Então tem um templo na região de Karnak que é desse deus, Ptah, e o templo é de Sekhmet, que tem 3 quartos, 3 santuários no interior desse templo. Uma sala, um quarto é de Ptah, outro santuário é de Sekhmet. Sekhmet, a deusa leoa, que eu expliquei ontem. Inclusive, a estátua dela existe até hoje, uma estátua em preto. Não me lembro quem comentava ontem de me perguntar sobre a cor preta de pirâmides, a cor preta da deusa cura, que cura, a deusa da medicina, Sekhmet. E outra sala que é de Nefertom, o filho dos dois. Um deus que é o deus do perfume, o deus dos bons cheiros. E por isso, na cabeça dele, nos desenhos, eles faziam uma flor de lótus.
nas gravuras dos templos. Além desse templo, tem o templo de Medinat Habu, atravessando o rio Nilo, lá no outro lado do Nilo, onde tem o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, tem o Vale dos Nobres, tem aqueles monumentos funerários, tem outros templos. Tem o templo de Habu, tem o outro templo que é o templo de Ramsion, de Ramsés II, foi feito por Ramsés II. E tem o templo de Hatshepsut, lembra aquele templo que está dentro da montanha, né? Normalmente numa viagem, não sei como estamos de tempo, como andamos de... Nós temos 10 minutos. Já? Já? Passou rápido, mas tudo bem. Pois é. Bom, depois, durante as viagens, muitos turistas, quando fazem uma viagem no Rio Nilo, pegam um barco, cruzeiro, navega de Luxor, vai para o sul do país e começa a ver outros templos. Tem o templo de Horus, em Edfu, tem o templo de Komombo, tem o templo de Komombo, tem o templo de Philae, da deusa Isis, tem o templo de Abu Simbel. Aquele cruzeiro se faz entre Luxor e Assuan, quase 4 dias de viagem, para ver os templos aos dois lados do Rio Nilo, desde Luxor até Assuan. E uma das coisas que as viagens da Pax não fizeram, cruzeiro desde Assuan até Abu Simbel, no lago do Rio Nilo, que tem outro cruzeiro, uma viagem de mais ou menos 3 ou 4 dias também, para ver outros templos ainda. Então, essa é a parte dos templos no Vale do Nilo. Acredito que numa outra entrevista, outras entrevistas, ou numa palestra, outras palestras, podemos ter muito mais para falar. Claro. Agora é isso. Se você está com algum comentário, alguma pergunta, ou alguém dos nossos amigos que estão participando quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, estou à disposição. Deixa eu colocar aqui, então. Se alguém tiver alguma pergunta, a família Pax, vamos escrever aí, para que o Rafat possa responder. E na segunda-feira, dia 22, que é o Dia Mundial da Água, o Rafat vai fazer uma vivência no Zoom, Templos Faraônicos no Vale do Rio Nilo, às 19h, tá bom? 22 de março. Ninguém tem pergunta. Não tem perguntas? Não. Ele não parece escrevendo. Fernanda, não, ele não parece árabe. Mas viu? Ele nasceu lá no Cairo, pois é. E aí a gente vai estar... Olha, família Pax, amanhã, às 5 da tarde, eu estou aqui com a querida Sloane Lacerda, fazendo o Rosário da Bem-Amada Mãe Quaninho. Não vai perder, porque vai ser tudo de bom. Nós vamos rezar mais, né? Mais um pouco para continuar recebendo graças, milagres, abertura de caminhos e tal. O pessoal está só dizendo, uma semana é suficiente? Não, a viagem para o Egito é de 2 a 3 semanas. O ideal seria um mês, né? Ou mais. Porque assim, são... mas é verdade, é tanta coisa para ver, né? São 4 dias no barco no Nilo. O barco é tipo hotel, você dorme, né? E você vai, no dia seguinte você acorda em um templo, no outro e tal. E tem essa parte que o Rafat mencionou, que é de Assuã até o templo lá embaixo de Abu Simbel, ou lá em cima, né? Que é outro cruzeiro, né? Ou é o mesmo? O que é? 7 dias, 8 dias, é isso? Qual cruzeiro? Esse que vai de Assuã para Abu Simbel é outro cruzeiro? Ou é o mesmo? São 3 noites. 3 noites. 4 dias. 4 dias. Estão pedindo para você falar do templo da Fraternidade de Luxor. Olha, a Fraternidade de Luxor é o espírito do Serapis Bey, que é o templo da maestria e da ascensão, que fica em cima dos templos de Karnak e de Luxor. Conforme eu chego perto aqui, eu tive que jogar spray para mosquito, e aqui está cheio de spray, então a minha garganta não dá. Dá um minuto. Por isso que eu fico longe. É o seguinte, como eu tenho que ler, eu tive que chegar mais perto.
Em cima do templo de Luxor e Karnak tem o templo de Serapis Bey, que é da ascensão da maestria e da paz planetária. O templo de Luxor é maravilhoso, o pôr do sol lá é incrível, é a energia da força da luz. O templo de Ísis fica lá embaixo, numa ilha, que chama Filé. Fala aí, Rafat, o templo de Ísis. O templo de Isis está numa ilha que se chama Philae ou Philae. Está em Aswan. Para chegar a esse templo, pega um barco pequeno, que chega até essa ilha e depois vai lá para fazer a visita a essa ilha. É um templo maravilhoso. Nesse templo tem uma parte muito importante da mitologia egípcia, a lenda de Ísis e Osíris, que nós sabemos que por causa da inveja, o irmão de Osíris, que é o esposo, ele com Ísis fazem um casal, o irmão dele se chama Set, o deus da maldade, matou ele, dividiu o corpo dele em pedaços e dispersou no universo todo, ou no Egito todo, naquela época, as partes do corpo do irmão dele. E aí, a Isis, graças à resiliência dela, à insistência dela, graças à magia que ela tinha de conhecimento, conseguiu voar em cima do universo todo, depois de ter feito duas asas tão lindas, e começou a voar à procura dos pedaços do corpo e juntar esses pedaços do corpo até ficar o corpo inteiro já. Aí abraçou esse corpo e devolveu a vida de novo para o marido dela, para o parceiro dela, para Osíris. E por isso nós temos esses desenhos no santuário desse templo de Ísis abraçando Osíris com as asas, depois de ter tido as partes do corpo, todas as partes do corpo já estavam, então abraçou ele para devolver a vida para ele de novo. Essa lenda ou essa mitologia está representada nesse templo, o templo de Philae, o templo de Ísis, está representada em vários outros templos também com outros detalhes. Então muda, porque coisas da mitologia, da religião, da história mudam? Porque, na verdade, a história do Egito são pelo menos 3.000 anos de história seguida, de história descrita. Porque antes disso tinha a história, mas sem escritura. 3.000 anos. Então, claro que cada séculos, mudava uma coisa. Mas, de toda maneira, a história dessa deusa, a deusa Ísis, da maternidade, do amor, de música, da magia. A deusa Ísis está representada em várias formas nesse templo, o templo de Philae, e acredito que em outra oportunidade também, numa outra palestra, outra entrevista, eu posso mostrar slides ou fotos fazendo explicação de toda essa arte que deixaram nesses templos maravilhosos e nesse templo de Philae. Tá? Com certeza, muito bom, legal. Deixa eu colocar aqui, ver se alguém mais tem alguma pergunta para a gente saber. Alguém mais vai perguntar alguma coisa aí, família Pax? Muito bom. E lá no templo de Karnak ainda tem o escaravelho lá do lado de fora, que a gente faz a volta fazendo... Tem o templo de Karnak tem um escaravelho muito grande que foi feito por um faraó que se chama Amenófis III. Esse escaravelho, na verdade, é um deus. Se chama Heper. Esse deus, ele é o primeiro inseto que começa a ter movimento e atividade depois do nascer do sol. E de madrugada. Por isso é um deus. E também, quando terminavam as inundações, o primeiro que começava a sair para começar a ter vida, a tocar a vida, era o escaravelho. Então, era sagrado pelos egípcios. Uma estátua muito grande de escaravelho, em forma de escaravelho, de granito, nesse templo, é esse escaravelho que você está perguntando. E tem aquela história que todos os turistas acham que pode ganhar sorte dando voltas em redor desse escaravelho. Quando se visita esse templo, você encontra todos os grupos de várias nacionalidades, franceses, italianos, alemães, brasileiros, egípcios,
dando volta para ganhar a sorte, para ganhar a felicidade. Quem quer casar de uma vez, tudo bem. Quer ter paz com a sogra, também pode fazer isso. Quem quer, quem quer passar as provas na escola, no colégio, pode dar umas voltas, entendeu? Então, cada um com o seu desejo. Claro, O muito escaravelho da felicidade. é verdade. Não tem aquela história também que o escaravelho era colocado no coração do faraó, porque é o símbolo da Sim, ressurreição. Quando é, ele. ele, é, ele substituía o coração por um escaravelho para Ah, a ressurreição, para voltar à vida de novo após a morte. Então, entre as coisas que eles faziam é colocar um escaravelho no local do coração. Só que, na verdade, eles colocavam junto com o coração. Porque para embalsamar o corpo, eles tiravam as vísceras todas e deixavam o coração, era o único que eles deixavam dentro do corpo. Né? tá. Mas os caravelhos eles deixavam. A gente tem 2 minutos, então eu queria que você deixasse a sua mensagem final, convidando os nossos amigos para segunda-feira, dia 22 de março, 19h30, no Zoom, os templos faraônicos no Vale do Rio Nilo, com o nosso querido Rafat Khalifa, ele que é egiptólogo, faz parte da equipe de arqueologia da Universidade do Cairo, fazendo várias descobertas, pesquisas lá, e é um excelente professor. A aula ontem foi maravilhosa. Você não vai perder segunda-feira, dia 22. Tua mensagem final, Rafat, por hoje. Bom, eu estou muito feliz, muito feliz de estar com você, de estar com os nossos participantes de hoje. Espero que eles gostaram. É assim, eu sempre levo a minha profissão fazendo explicação da cultura, dos monumentos, da história, de tudo o que temos aqui, como uma coisa para todos nós, não só uma coisa minha para nós os egípcios. Então, eu acho que todos nós precisamos aprender um com o outro. Então, tudo o que eu explico nessas palestras ou nessas entrevistas, eu espero que as pessoas pegam as palavras-chave dos temas que querem, dos temas que gostam, hum? Os temas que gostem, que queiram, e começar a fazer pesquisa para aprender muito mais. Porque, na verdade, civilização e cultura do Egito Antigo, que é um rio, vou dizer, um rio muito importante de todas as culturas da humanidade, é muito grande. Então, quando vocês ficam comigo em 60 minutos, eu mesmo reparei que passou muito rápido. E Foi. mesmo assim, tinha muito que queria falar. Então, vocês podem pegar nas minhas palestras ou entrevistas as palavras-chave e continuar fazendo pesquisas e leituras. Vale a pena. Vocês vão aprender muito e, ao mesmo tempo, vão se divertir muito. É uma coisa muito interessante mergulhar aí no meio da cultura. Para quê? Não só para aprender e se divertir, mas para ganhar mais vida. Lembra quando eu falei que quer ter mais idade do que a sua idade? Vai lá, fica lendo na história, para sentir que você não tem só 50, 60, 70 anos, mas você tem 1.070.000 anos de história. Então, a minha mensagem, assim, vocês têm que acompanhar sempre e fazer mais pesquisas. Vale a pena, é uma cultura muito forte e muito importante. E com o que eu faço com vocês, espero que vocês gostem e qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, via qualquer meio de comunicação, estarei sempre à disposição com muito amor. Tá? Obrigada, Rafat. Olha, ontem, o curso dele, a palestra dele de ontem, está disponível o vídeo na internet já. Está aí no Face, vai ser publicado. No Instagram também está, na parte do IGTV. E nós vamos enviar também ao Pax News. Gratidão, Rafat. Nós estouramos o tempo. Grande beijo. Gratidão, Namastê, família Pax. Fala um oi aí para tudo no Egito. Eu quero voltar, se Deus quiser, quando der para viajar. Falo sim. Tá Falo bom? sim. Então, Falo até a sim. gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Até abraço para todo mundo. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.